A fé é uma das forças mais poderosas que existem. Ela orienta, fortalece e traz um propósito maior para a caminhada. Mas, em alguns momentos, aquilo que deveria libertar pode acabar se tornando uma prisão invisível. Sem perceber, muitas pessoas seguem crenças que limitam, que afastam da própria essência e geram mais medo do que confiança. Desde cedo, aprendemos ideias sobre espiritualidade que raramente paramos para questionar. Conceitos são aceitos como verdades absolutas e regras se tornam parte da identidade. Quando isso acontece, a fé deixa de ser um caminho de expansão e se transforma em um padrão rígido, onde a culpa e a dependência tomam o lugar da liberdade. A espiritualidade verdadeira não impõe barreiras, não sufoca e não impede a evolução. Ela fortalece, dá espaço para o questionamento e incentiva a busca por uma conexão autêntica que traz paz e clareza. Mas quando a fé cria mais limitações do que possibilidades, algo precisa ser revisto. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 sinais que mostram quando a fé, ao invés de guiar, está te enganando de forma silenciosa. São padrões que muitas pessoas vivem sem perceber o impacto profundo que isso tem em sua jornada espiritual. Antes de começarmos, obrigada por você estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, expansão da consciência e principalmente sobre o despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. Sinal número 1. Quando a fé gera medo em vez de confiança. A fé deveria ser um caminho de luz, algo que fortalece e traz segurança. Mas em muitos casos, ela se transforma em uma fonte constante de medo. O medo do desconhecido, do julgamento, de errar, de não ser bom o suficiente. Quando a espiritualidade gera mais ansiedade do que paz, ela deixa de ser uma aliada e se torna uma prisão invisível. Muitas pessoas passam a vida seguindo crenças que as fazem sentir culpa por cada pensamento ou ação. Ao invés de inspirar crescimento, essas crenças criam a sensação de que há sempre um olhar de reprovação esperando pelo menor deslize. Essa forma de viver não fortalece a alma, apenas desgasta e impede que a espiritualidade seja vivida com leveza e autenticidade. A fé verdadeira não ameaça, não impõe medo e não coloca limites na expansão da consciência. Ela acolhe, conforta e mostra caminhos. Não se trata de negar responsabilidades ou ignorar consequências, mas de compreender que o universo não funciona na base da punição, e sim do aprendizado. Quando a fé é baseada no medo, ela corrói a conexão com o divino e nos torna reféns de regras criadas para controlar e não para libertar. A confiança deve ser a base da espiritualidade, pois é ela que permite enxergar além das ilusões e se abrir para uma jornada verdadeira de evolução. Sinal número 2. Quando a fé te impede de questionar. A fé verdadeira não teme perguntas. Pelo contrário, ela se fortalece quando buscamos entender mais profundamente aquilo em que acreditamos. Mas ao invés de expandir sua consciência, sua fé estiver te limitando. Se você sente que não pode questionar certas crenças, que há assuntos proibidos ou que buscar respostas é um erro, esse pode ser um sinal de que sua espiritualidade está baseada na obediência cega e não no crescimento verdadeiro. Muitas vezes, aprendemos que questionar é um risco, que desafiar certas ideias pode nos afastar da espiritualidade. Mas será que faz sentido acreditar em algo que não pode ser examinado? A evolução espiritual acontece justamente quando nos permitimos sair do automático e buscar nosso próprio entendimento. Se algo é verdadeiro, ele resiste ao questionamento. E se não resiste, será que deveria ser seguido? A espiritualidade não deveria ser um conjunto de respostas prontas, mas sim um caminho de descoberta. A cada pergunta, abrimos um novo espaço para aprender, crescer e enxergar além do que nos foi ensinado. Quando você se permite questionar, não está rejeitando sua fé, está aprofundando sua conexão com ela. Sinal número 3. Quando a fé te afasta da sua intuição. A intuição é uma das formas mais puras de conexão com o universo. É aquela voz sutil que surge sem aviso, trazendo clareza em momentos de dúvida, mas muitas vezes aprendemos a ignorá-la. Quando a espiritualidade nos ensina que devemos confiar apenas em algo externo, seja uma autoridade, um conjunto de regras ou uma doutrina rígida, acabamos nos desconectando do nosso próprio sentir. A fé não deveria silenciar a intuição, mas sim ampliá-la. No entanto, muitas pessoas são levadas a acreditar que ouvir a própria percepção é perigoso ou errado. Isso cria uma dependência constante de validação externa, como se a verdade estivesse sempre fora e nunca dentro.
Aos poucos, essa desconexão gera insegurança, tornando difícil diferenciar um insight genuíno de um pensamento comum. Uma espiritualidade verdadeira ensina a confiar no que se sente, porque a intuição é um canal direto com a consciência maior. Ela se manifesta de diversas formas, seja uma sensação que avisa sobre um caminho errado, um pressentimento positivo antes de uma decisão importante ou aquela certeza silenciosa que não precisa de explicação. Quando a fé impede esse reconhecimento, ela limita a própria conexão com o divino. Recuperar essa sensibilidade exige prática e autoconfiança. Quanto mais espaço damos à intuição, mais clara e forte ela se torna. E quando fé e intuição caminham juntas, a jornada espiritual se torna mais autêntica, fluida e libertadora. Sinal número 4. Quando a fé te faz sentir culpa o tempo todo. A culpa pode ser um peso invisível que nos acompanha sem que percebamos. Muitas pessoas vivem carregando essa sensação, acreditando que nunca são boas o suficiente, que estão sempre falhando de alguma forma, ou que precisam se esforçar para merecer o que já faz parte da sua própria existência. Quando a espiritualidade reforça esse sentimento, ela deixa de ser um caminho de evolução e se torna uma fonte constante de sofrimento. A verdadeira espiritualidade ensina crescimento, não autopunição. Se a fé faz com que cada erro seja visto como algo imperdoável, se a busca pelo desenvolvimento se torna um fardo, então ela não está cumprindo seu verdadeiro propósito. O aprendizado faz parte da jornada, e errar não significa fracassar, mas sim uma oportunidade de amadurecimento. A culpa excessiva nos desconecta da essência. Quanto mais uma pessoa se sente indigna, mais ela se afasta da sua própria luz. E esse distanciamento pode criar um ciclo onde a espiritualidade, ao invés de libertar, aprisiona. O crescimento espiritual não acontece pela dor constante da culpa, mas pelo reconhecimento de que cada experiência traz um ensinamento. Quando a fé nos faz olhar para dentro com compaixão e entendimento, ela nos fortalece. Mas quando ela se baseia em autocondenação, ela nos enfraquece. Sinal número 5. Quando a fé te faz depender de algo externo para sentir conexão espiritual. A espiritualidade verdadeira não está presa a um lugar, a um objeto ou a uma pessoa específica. Ela acontece dentro de você, independente do que está ao seu redor. Mas muitas vezes, somos levados a acreditar que a conexão com o divino só acontece sob certas condições, em um espaço sagrado, através de um ritual específico ou por meio da orientação de alguém considerado mais preparado. Quando essa crença se torna uma regra, ela limita o acesso à própria essência espiritual. A fé não deveria ser um vínculo de dependência, mas sim de liberdade. Se uma pessoa sente que só consegue se conectar quando está em determinado ambiente ou precisa da validação de outra para acessar sua espiritualidade, pode ser que tenha entregado seu próprio poder a algo externo. Isso não significa que rituais, práticas ou guias espirituais não sejam importantes. Eles podem ser ferramentas valiosas, mas não devem ser a única ponte para a conexão. A verdadeira espiritualidade está presente em todos os momentos, no silêncio, na respiração, no contato com a natureza, na intuição que guia sem precisar de intermediários. Reconhecer essa autonomia espiritual é um dos passos mais importantes para um despertar verdadeiro. Quando se compreende que a conexão com o universo está sempre acessível, independentemente das circunstâncias externas, a fé se torna um caminho de fortalecimento e não de limitação. Se você se identificou com algum desses sinais, talvez seja o momento de reavaliar a forma como a sua fé tem guiado sua jornada. A espiritualidade não deve ser um peso, não deve te limitar ou te afastar de si mesmo. Ela precisa expandir, iluminar e trazer um sentimento profundo de conexão com algo maior. O despertar espiritual acontece quando você começa a perceber que a sua fé deve ser um caminho de liberdade e não de medo. Quando compreende que não há barreiras entre você e o divino, que a verdadeira conexão não precisa de permissão, nem de intermediários. Você já é parte dessa energia maior, e tudo o que precisa para acessá-la está dentro de você. E para te ajudar a compreender melhor o despertar espiritual, eu preparei um e-book especial, Além da Ilusão, Abrindo os Olhos da Alma, o Despertar. Nele, você encontrará insights incríveis para conseguir atravessar as transformações desse processo com mais equilíbrio e clareza. E como um presente extra, você também receberá o e-book Guiando a Alma, as fases do despertar espiritual, um bônus totalmente gratuito que te ajudará a entender cada etapa dessa jornada. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. Você já sentiu que sua fé estava te limitando em vez de te fortalecer? Como foi essa experiência? Compartilhe sua história e inspire outras pessoas que estão vivendo esse momento.
Lembre-se também de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também estão trilhando essa jornada. Obrigada por ter assistido até o final. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.